Você provavelmente já ouviu falar que os coelhos são um dos animais mais fracos em termos de saúde. Eles morrem de praticamente qualquer coisa. Existem até casos conhecidos de coelhos que morreram de solidão. O que você acha disso? Na natureza selvagem, as coelhas às vezes enterram seus bebês vivos. Por que elas fazem isso e será que os coelhinhos sobrevivem? Vamos descobrir! O mundo animal está cheio de pais ruins. Tem uns que jogam seus filhos no meio de famílias alheias. Tem aqueles que permitem que os filhotes morram. Tem outros que não estão nem aí para a prole depois do nascimento, mas nenhum deles enterra seus filhotes vivos. Como alguém poderia pensar em uma coisa dessas? O que é isso? Uma maneira incrivelmente cruel de se livrar da prole? Eu não esperava isso dos coelhos. Mas na verdade as coisas não são bem assim. Isso porque os coelhos realmente enterram seus bebês, mas eles fazem isso para protegê-los. Para manter seus bebês a salvo dos predadores, as mães fazem com eles um remake do filme Enterrado Vivo. Mas quão plausível é salvar alguém dessa maneira? Quanto tempo um humano pode sobreviver debaixo da terra sem acesso ao ar? Em média, leva cerca de 5 horas e meia antes que todo o oxigênio se esgote. Os coelhos provavelmente têm menos tempo ainda. E então... Calma. Se todos os coelhos enterrassem seus filhotes vivos, basicamente não haveria mais coelhos no planeta. Enterrar a prole é apenas uma medida temporária. A mãe realmente cobre os filhotes com terra, mas depois os desenterra facilmente quando volta ao ninho, e ninguém se machuca. E isso não é porque os coelhinhos conseguem prender a respiração por um dia inteiro, não. O que acontece é que a terra com a qual o coelho cobre o abrigo não fica muito densa. Pequenas bolsas de ar permitem que o ar flua livremente para a toca, o que significa que não há nenhum problema para respirar. Pronto, desvendamos o mistério, mas surgiu uma pergunta aqui. Essa terra realmente ajuda em alguma coisa? Ou seja, o coelho cobre seus bebês um pouquinho com ela e os predadores do nada param de notá-los magicamente? Não dá para negar que não soa muito realista. Eu também achava isso, até descobrir que os coelhinhos praticamente não têm cheiro nenhum para os predadores. Os adultos sim são fáceis de sentir e rastrear. Agora, os filhotes escondidos em uma toca permanecem escondidos a menos que sejam encontrados por acaso, ou até que a própria mãe não vá até eles. É por isso que as coelhas vão até seus filhotes muito pouco, às vezes só uma vez por dia. Elas os alimentam rapidamente e desaparecem outra vez. Elas sabem que seu cheiro e até mesmo sua presença por perto pode acabar mal. Porém, se um dos bebês morrer, a coelha pode comê-lo. E isso não é porque do nada despertou nela uma paixão por carne. Na verdade, um coelhinho morto começa a exalar um cheiro forte muito rápido. Bem, você pode imaginar como é o cheiro. Mas os predadores, como você sabe, não são muito exigentes. Portanto, as coelhas fazem tudo o que podem para atrair a menor atenção possível para a toca com a sua prole. E muitas vezes funciona. Raposas e linces realmente passam por ali sem perceber que um almoço nutritivo está bem debaixo de seus narizes. Aves de rapina como as águias também podem não notá-los, pois os coelhos são realmente muito bons em camuflar suas tocas. Ué, que estranho! Cadê todos os coelhos? Bem, eles não iam simplesmente desaparecer no chão, né? É claro que, às vezes, os coelhos têm azar e se deparam com um oponente que é muito inteligente, como um corvo, mas nesse caso, qualquer um perderia. É muito difícil competir com a inteligência dos corvos. Eu não sei nem se a mãe seria capaz de afastar esse pássaro faminto do ninho se ela estivesse por perto. É um corvo, ele quer comer, caramba, e ele vai comer. Mas se até os pássaros podem facilmente tirar os filhotes de coelhos de suas tocas, qual é o sentido de enterrá-los? Além disso, se por perto houver um cão selvagem, um gato ou mesmo um guaxinim, essa camuflagem não ajudará. Então, por que fazer esses esconderijos? Bem, as coelhas protegem seus filhotes não só dos predadores. Assim como muitos bebês, os coelhos nascem muito fracos. Qualquer variação de temperatura, independentemente de se é para mais ou para menos, pode causar a morte deles. Até mesmo o estresse pode matá-los.
Para mantê-los aquecidos e confortáveis, a fêmea grávida arranca o pelo de todo o seu corpo e forra o ninho com ele. Ela também traz grama e palha para isolar o ninho e deixá-lo confortável. E por último, a futura mãe acrescenta folhas e caules de plantas herbáceas para esconder seus filhotes. Os esconderijos consistem em vários túneis com muitas saídas e entradas para uma fuga rápida. Lembra dos javalis que tem apenas uma saída através da qual os leões podem facilmente pegá-los? Os coelhos sabem bem que este não é um plano muito bom, e por isso constroem labirintos inteiros debaixo da terra. Cada toca tem ambientes separados para diferentes propósitos. Vai ver, este é o berçário? E esta é provavelmente a sala de estar, onde eles discutem as últimas notícias. Para construir esta moradia, não é preciso ter diploma de arquiteto, mas é preciso ter engenhosidade. No entanto, os coelhos costumam ser bastante astutos quando se trata de suas tocas, mesmo daquelas em que as mães deixam os filhotes temporariamente. Sim, à primeira vista, pode parecer absurdo esconder filhotes bem no meio do gramado, no quintal de sua casa, mas os predadores evitam espaços abertos. Além disso, o cheiro de humanos pode assustá-los. Sabe como é? Você não precisará proteger seu ninho se ao redor dele, em vez de você, houver cheiro de bípedes. O que os coelhos não levam em conta é o desejo de algumas pessoas de ajudar, principalmente quando não é necessário. Imagine encontrar uma toca com coelhos bebês em seu gramado perfeito. We found little baby bunnies. Talvez fosse melhor movê-lo para algum lugar? Cavar outra toca mais perto da cerca e levar os pequenos e todo o resto para lá? Não! Isso não deve ser feito em nenhuma circunstância. Os coelhos definem muito especificamente a localização de seu ninho. Basta movê-lo algumas dezenas de centímetros e a coelha abandonará imediatamente sua prole. Muito provavelmente ela pensará que, como o ninho foi perturbado, os filhotes já estão mortos e já não é seguro ficar por perto. E não pense que se a mãe não aparecer por várias horas, ela se esqueceu dos coelhos e não voltará mais. Como eu já disse, a fêmea sabe que ela atrai a atenção para o ninho, por isso ela tenta ficar por perto o menor tempo possível. E o leite da coelha é tão nutritivo que uma refeição por dia é suficiente. Ou seja, não entre em pânico. A coelha vai voltar, desenterrar os bebês, alimentá-los e enterrá-los de novo. See how cute they are? Ela sabe o que está fazendo, mas e quando simplesmente não há terra por perto para esconder a prole? Os coelhos vivem em todos os lugares e nem em todos há condições adequadas para cavar. Nesse caso, é preciso usar a criatividade. Certa vez, as pessoas viram um coelho da Flórida usando como toca para filhotes uma árvore oca. Eu não tenho nem ideia de como ele entrou lá. You have no idea how high I can fly. Os coelhos do brejo estão intimamente associados à água, nadam ao menor sinal de perigo e constroem seu berçário de coelhos em moitas densas ou lugares pantanosos cercados de água por todos os lados. Algo parecido com um pequeno castelo com um fosso com crocodilos ao redor, só que sem crocodilos, provavelmente. No entanto, apesar de toda essa proteção e dessas soluções muitas vezes engenhosas, um grande número de coelhos não vive nem até seu primeiro aniversário. Nas primeiras 3 semanas de vida, morrem cerca de 40% dos jovens animais. No primeiro ano, são até 90%. É por isso que eles precisam se multiplicar tanto. Caso contrário, podem simplesmente acabar extintos. Hello. Mas e se os coelhos não forem perturbados? Ou seja, se forem criadas as condições ideais para eles, sem predadores, clima frio e chuvas fortes, com comida suficiente para todos, não é nenhuma surpresa que não encontrei cálculos exatos para todo o planeta. O que tantos cientistas fazem, hein? Yes, science! Mas a Wildlife Britain estima que a população de coelhos selvagens que se reproduzem no Reino Unido seja de 40 milhões. Se cada coelha selvagem do país tivesse 7 ninhadas, digamos com 5 coelhinhos cada, então nasceriam diariamente 1.917.808 coelhinhos. Mas os coelhos crescem muito rapidamente, o que significa que literalmente todos os dias haveria mais e mais pais, os quais teriam mais filhos. E de novo, e de novo, e de novo.
Talvez devêssemos agradecer aos predadores e aos outros fatores que detêm os coelhos. O fazendeiro australiano do estado de Vitória, Hack Bradley, descobriu o que acontece quando seu território é invadido por esses orelhudos. Na área de cerca de 101 hectares, viviam 6.000 coelhos, os quais comiam tudo o que viam pela frente, deixando para trás apenas ervas daninhas venenosas. E prejuízo. Para limpar a fazenda, o homem teve que fazer muitos esforços, o que pode soar até cruel. Mas é isso que acontece com qualquer espécie. Se alguma cresce demais, todo mundo sofre, e vice-versa. Na década de 1950, na Península Ibérica, os coelhos foram deliberadamente infectados com um vírus para reduzir o seu número. Mas depois houve uma outra epidemia entre os coelhos, e como resultado, eles se tornaram uma espécie ameaçada. O declínio da população foi um desastre não só para os próprios coelhos, mas também para os animais que os comiam. Foi assim que o lince ibérico e a águia imperial ibérica foram incluídos na lista de espécies ameaçadas de extinção. Afinal, elas simplesmente não tinham o que comer. Ou seja, as pessoas, como sempre, exageraram. Não podemos fazer isso. Até mais!